Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Cruzeiro voltou aos treinos hoje pela manhã na Toca da Raposa, após a folga de 2 dias dada aí pela comissão técnica. E o time treina hoje em 2 períodos, se preparando aí para o jogo de domingo, 11 horas da manhã, contra o Sport no Mineirão. E aí, Leandro? Mais do que certa essa folga aí de 2 dias, afinal a maratona de jogos do Cruzeiro pela frente agora, são aí 10 jogos em 30 dias. Nós vamos até dar uma olhadinha e conferir quais são os jogos. Apertado, então tem que dar uma afrouxadinha, né, para pegar um pouquinho de energia, porque agora não vai ter parada mais não. Não, os profissionais lá sabem disso, né? Eu acho que nada mais justo do que dar uma folgazinha aí para eles aí, foi bom. E agora essa semana cheia de treinamento aí, cheia não, né? Voltaram hoje, 2 períodos. E domingo já começa já o jogo pela manhã, 11 horas da manhã contra o Sport, e depois não vai ter mais essa folga, até a parada da Copa do Mundo, né? Então acho que deu para dar uma aliviada um pouquinho, agora é trabalhar, focar aí, voltar a vencer, para dar continuidade no Brasileiro, para permanecer, que o Cruzeiro possa ir lá para cima da tabela no Brasileiro e depois dar continuidade na Libertadores. A gente tem observado aí, Vinícius, que quando o time tem uma semana aberta aí para treinar, sempre a gente percebe um desempenho melhor desses times. O Cruzeiro vai ter, e eu acho que, se eu não me engano, antes da Copa do Mundo, vai ser a última que o Cruzeiro tem para poder fazer isso, e já tem uma sequência de jogos que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, mas apertada, porque é o Sport aqui, ok, é um jogo que eu acho que, na minha opinião, o Cruzeiro tem que vencer, é obrigação para poder dar uma deslanchadazinha no Brasileiro. Mas depois tem o Atlético do Paraná fora, pela Copa do Brasil, e tem o Atlético no Clássico. Então é uma semana complicadinha. E depois tem o Racing. Depois tem o Racing. A sequência é muito dura. Acho que foi importante esse período agora, né? Esses 2 dias de folga eu acho que são fundamentais também. O torcedor olha muito para o jogador de futebol e, pô, o cara trabalha só 2 vezes por semana e ainda reclama, mas não é assim, né? Quando você joga quarta e domingo, você não tem folga. Porque você joga num dia, no outro já se representa, faz um treino, viaja. É muito complicado esse calendário para o jogador. Então, esse período para poder ficar em casa, poder ficar com a família. Teve muito jogador do Cruzeiro que viajou para a sua cidade, para rever todo mundo. Eu acho que isso é muito importante para dar uma tranquilizada na cabeça da turma, porque a sequência que vem pela frente é muito dura, muito difícil. A começar pelo jogo de domingo. Embora o Sport seja um adversário acessível, né? O Cruzeiro tem, de certa forma, a obrigação de ganhar, mas é um jogo às 11 horas da manhã, a gente sabe da dificuldade de jogar nesse horário, e o Sport, desde que chegou o Claudinei Oliveira, vem melhorando um pouquinho, ganhou os 2 últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Então, tem que ficar bem atento ao que vai acontecer, e principalmente, acho que essa semana é uma semana para o Mano planejar os próximos 10 jogos, para olhar e falar assim, não, nesse jogo aqui eu vou ter que tirar 2, 3, 4, para não precisar chegar a fazer como fez o Atlético ontem, ou fazer como fez o próprio Cruzeiro contra o Inter, jogando com o time todo reserva no Campeonato Brasileiro. Agora, Thiago, quando o Vinícius fala aí, teve jogador que viajou, né? Eu vou acrescentar, teve jogador que foi para o Sul, deu declaração que a torcida não gostou, né? Ontem a gente até comentou aqui rapidamente. E aí, como é que você vê essa situação da declaração do Edilson? Você acha que depois que ele se desculpou, a torcida do Cruzeiro já aceitou as desculpas? Porque até então o clima no Cruzeiro é um clima muito tranquilo, por mais que o time tinha altos e baixos, extra-campo, a gente não percebe há muito tempo, né? O Mano tem esse domínio da situação de ter algum tipo de polêmica ou algum tipo de problema, né? Eu estou curioso para saber como é que vai ser a reação da torcida do Cruzeiro nesse jogo com o Edilson em campo. Mas ele tem que corresponder depois dessa declaração, que eu achei que foi infeliz. Se ele corresponder bem em campo, fazer mais ou menos aquilo que o Diego fez, o Diego do Flamengo fez depois daquelas cobranças lá em Fortaleza, foi lá para a torcida, pediu desculpas. Então, assim, com uma boa atuação, ele apaga um pouco, minimiza um pouco essa declaração dele e pode dar a bola para frente aí e deixar esse episódio para trás. Nada como... Você sempre fala aqui, né, Leandro? Nada como um jogo depois do outro, né? E o negócio é mostrar dentro de campo, não adianta, né? Agora, que o jogador tem que ter mais, né, tato para poder lidar com as coisas que fala, porque às vezes é perturbado, às vezes a coisa, né, toma uma proporção que nem ele imagina, né? Ele foi infeliz. Ele foi infeliz no modo de dizer, né, que do Grêmio, essa maneira dele dizer, ainda mais falou do valor que foi, tipo, não falou o valor, mas falou da proposta que foi para um lateral. Então ele chamou a responsabilidade, agora ele tem que, agora é dentro de campo. Que o torcedor ele nunca esquece, né?
Ele, quando tem uma brecha assim pro torcedor, ele vai lá e aproveita. Então, o Edilson tem que dar continuidade no trabalho dele, que vem sendo bem feito, desde o momento que ele começou a jogar, vem sendo bem feito. E agora é dentro de campo, não pode dar mais uma brecha dessa, senão o torcedor vai para cima dele. É importante lembrar, né, Breno, que o Edilson falou que recebeu a maior proposta de um lateral na história do futebol brasileiro, bateu o recorde do Leandro, né, que tinha o maior salário da história de um lateral aqui no futebol brasileiro. Nada, por quem dera, viu? Quem dera. O lateral não é valorizado assim, não? Por que é tão... Na minha época não era, não. Agora está sendo muito, né? Explica para ele, né, Leandro? Se fosse, você não estava aqui agora. Você estava lá no Barcelona, passeando. Eu só vou dizer o seguinte, eu acho que o momento do Edilson agora, ele não vai ter nem direito de machucar mais. Não vai ter mais. Eu acho assim, vai ser a cobrança muito grande em cima dele. Eu acho que o Edilson foi muito infeliz. Eu não vejo tanta polêmica assim na declaração. Não acho natural o cara querer voltar ao Grêmio, onde ele foi muito bem, onde ele é muito querido. Só que o problema foi ele ter falado mais rápido. Mas o mais rápido é bem relativo, né? O mais rápido possível para ele hoje é daqui a 2 anos, quando acaba o contrato dele com o Cruzeiro. Antes disso, ele não tem condição de sair. Então, assim, eu acho que o grande problema é que o Edilson colocou sobre ele uma pressão muito grande. Ele vai ter que jogar mais do que ele vinha jogando. É isso aí. Ele estava lá no Sul e queria fazer um lobby também. Normal. Ele estava falando sobre o Grêmio lá, para a imprensa do Sul, acabou exagerando um pouquinho, errando na forma como falou. Mas eu acho que o maior prejudicado é ele mesmo, porque a pressão para cima dele agora, em torno do desempenho dele, vai aumentar muito. Bom, vamos dar uma conferida então nessa maratona de jogos do Cruzeiro antes da parada para a Copa do Mundo? Serão aí 10 jogos em 30 dias. Tá aí. Começa no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pega o Sport no domingo, depois tem Copa do Brasil, o Atlético do Paraná, depois tem o Atlético Clássico pelo Campeonato Brasileiro, depois tem Libertadores contra o Racing aqui no Mineirão, depois tem o Santos na Vila Belmiro. Só analisando aí, eu acho que se a gente falar em jogo fácil ali, o Sport pode ser o mais tranquilo, porque depois a coisa engrossa. Tem lá o time do Fernando Diniz, que é o grande ídolo aqui do Vinícius. Parece que vai ser pesado esse jogo, né? Vai, sem sombra de dúvidas, né? E você olha para esse calendário aí, Breno, praticamente não vai ter treino mais, né? Porque é reapresentação no dia seguinte ao jogo e depois já o treino da véspera do jogo, que é um treino mais leve. O Cruzeiro só vai ter uma folguinha antes do jogo contra o Santos, que é um jogo na segunda-feira, ele vai jogar na quarta e depois vai jogar só na segunda. Então talvez vai ser o único período que o Mano vai ter até a Copa para fazer um treino um pouco mais pesado, para tentar organizar alguma coisa. Então agora é muito importante os jogadores estarem com a cabeça no lugar, para cuidar da recuperação, para descansar quando não estiverem em campo. E um trabalho vai ser muito importante ali da comissão técnica nos bastidores, para tentar fazer o time melhorar mesmo sem a possibilidade de treinar. Agora vamos dar uma olhadinha então nos outros 5 jogos. Aí tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que até essa sequência ela é um pouco mais tranquila pelo nível dos times que o Cruzeiro vai enfrentar. Porque o Ceará, o Vasco, que também já não vive um bom momento, mas pode ser que até lá a coisa melhore, mas enfim. Chapecoense e Paraná. Aí depois dessa primeira toada, a segunda parece que ela dá uma amenizada, né, Thiago? Eu acho que esses 3 jogos fora de casa aí, Ceará, Chapecoense e Paraná, são jogos para o Cruzeiro fazer os 9 pontos aí e arrancar, né? Conseguir aquela gordura para antes da Copa do Mundo. E eu acho que tem que dar um gásinho aí também, né, antes da Copa do Mundo, depois vai ter a parada para a Copa. Eu não sei se é muito bom isso, você dar esse gásinho todo aí, e história e tudo, mas depois vai ter uma parada aí de um mês para a Copa do Mundo e já vai ter acabado a primeira fase da Libertadores. Então é bom aproveitar essa primeira parte do brasileiro para pontuar. Ainda mais depois do que o Corinthians fez ano passado, agora todo mundo quer fazer a mesma coisa, né? Todo mundo quer fazer um bom primeiro turno para poder conseguir ter uma gordurinha para o segundo. Agora, antes da gente chamar a Ana Cláudia, com a participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então vamos lá, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Deixa eu enviar mais abraços pelas participações de hoje. Abraço para Maria Silva, Giovanni Carvalho, Lucas Abreu, Sérgio Moreira e Mota do Barreiro. Agora, o Felipe do Sion quer saber de você, Leandro, se você acha que o Cruzeiro tem time para disputar a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro sem priorizar nenhuma competição. Boa tarde, Felipe. O time não tem um elenco. O Cruzeiro tem um elenco.
Eu acho que, sem sombra de dúvida aí, agora, mais então mostrou aí os jogos aí, vai precisar do elenco. Então, acho que o Cruzeiro tem um elenco. A prova disso é o volante lá, Lucas Silva. Tava para né, para nem renovar, tomou conta ali e hoje já querem renovar com ele. Então, acho que o Cruzeiro tem um elenco para essas 3 competições. Pois é, e aí você levanta até uma situação que eu vim pensando antes de vir aqui pro programa, Vinícius, porque da mesma forma que o Lucas conseguiu um espaço, a gente vê que o Robinho começou a perder esse espaço. Então, e o Ariel Cabral também virou banco. Eram jogadores que até um tempo atrás eram intocáveis ali no time do Cruzeiro. O Ariel, então, homem de confiança do Mano. O do Robinho, quando entrava, todo mundo falava que dava aquele equilíbrio ao meio de campo. Como é que você vê aí essa situação da irregularidade desses jogadores? Porque a gente viu a sequência. Vai precisar desses jogadores. E aí, será que eles vão estar nas mesmas condições dos titulares? O Cabral ficou fora até do banco do jogo contra o Vasco lá na Libertadores. É um jogador que perdeu muito espaço nas últimas semanas. Chegou até a ser especulado como possibilidade de sair para São Paulo. Eu acho que, de certa forma, é natural. O jogador de futebol oscila mesmo, principalmente quando você tem uma sequência de jogos como a gente está tendo nessa temporada. É mais natural ainda que vai oscilar. Agora, precisam tentar se recuperar, né? Acho que é importante tentar recuperar jogadores. É um dos papéis fundamentais do técnico. Robinho é um jogador muito importante nesse elenco do Cruzeiro, um jogador de características raras. O Cruzeiro não tem outro com a mesma característica dele. Acho que é importante tentar recuperar ele. Tentar recuperar o Cabral também, que não vive uma boa fase, porque nessa sequência de jogos, no segundo semestre, que também vai ser muito pesado, o Cruzeiro vai precisar de todo mundo. E o Cruzeiro tem um elenco de qualidade para poder disputar essas 3? Claro, a gente imagina que o Mano vai fazer um tipo de rodízio, não do time todo, né? De algumas peças. Mas você acha que com o elenco que tem hoje, dá para poder entrar nessas 3 competições como ele está indo muito bem nelas e, de repente, lutar pelo título, Thiago? Eu acho que sim. O Mano até comentou que o ano passado ele colocou muito time todo reserva para poder jogar e esse ano mudou um pouco, tirando, com exceção do jogo do Internacional, agora que colocou o time todo reserva. Ele tem mexido, mesclado mais. E tem essa competitividade, né, entre os jogadores. Acho que às vezes até eu concordo com o Mano, ele fala muito disso. Não dá para jogar mais que 11. Então, quem está na reserva, todo mundo vai achar que está em má fase e que quem está titular está em boa fase. Mas é um sobe e desce o tempo inteiro. Então, assim, não dá para considerar que quem está no banco está ruim de fase. Ele tem que entrar e corresponder. Claro que ele não vai estar no mesmo ritmo, mas é uma situação complicada que o Mano tenta conduzir isso dentro do elenco, conversando, às vezes é até mais na cabeça do que tecnicamente, eu acho. Bom, agora tem mais um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.